no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Bom dia, Josival. Você tinha antecipado tudo isso ontem aqui pra gente. Bom dia, Daniel. Pois é, ontem estava já mais ou menos desenhado essas definições. Tem um processo, a gente pode não estar percebendo, mas vai ter um processo de renovação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Essa renovação nem é mudança, né? A renovação é por acréscimo, né? Porque o tribunal vai ganhar está começando a ganhar 6 novos desembargadores, porque houve um aumento de 19 para 26 desembargadores. Esse aumento já se justificava pelo aumento da população, pelo aumento das demandas. Enfim, precisa ter mais desembargadores para poder decidir os recursos que estão chegando muito do interior. Claro que precisa investir também na primeira instância, né? Precisa aumentar o número de juízes. A demanda é muito maior, né? Muito maior. Mas aí e aí você ganha. É interessante na forma como foi concebida a concepção dos tribunais de justiça, que tem a história de 1/5. 1/5 é preenchido sempre por representação do Ministério Público e da OAB, alternada. Um é da OAB, o outro é do Ministério Público. Isso é o que a gente chamaria, claro que eles dizem que é a representação do sistema jurídico. O sistema jurídico não é só a justiça, o sistema jurídico é composto pelo Ministério Público e pelos advogados, né? Então, o sistema jurídico, juízes, advogados e promotores. Justiça, Ministério Público e advocacia. E aí, então, a advocacia e o Ministério Público ganham vagas. Para você ter uma ideia, Fred Coutinho, que está assumindo a presidência do Tribunal de Justiça, ele é oriundo do Ministério Público, né? Ele era promotor, procurador e foi eleito em 2009 que ele virou desembargador na vaga do 5º Constitucional. Está entrando agora, vai entrar agora do 5º Constitucional, a lista tríplice foi enviada ao governador. O primeiro colocado da lista lá da Procuradoria, Daniel, lá do Conselho de Procuradores, foi Francisco Seráfico da Nóbrega, e ele é o primeiro colocado lá na lista de juízes. Então, por esse critério, o governador disse que se fosse o primeiro, né, o governador já anunciou, seria o escolhido, provavelmente será o escolhido. Carlos Romero, que é o segundo na lista do Tribunal de Justiça, foi o terceiro na lista dos procuradores lá. E Vanina Nóbrega, que foi a terceira na lista do Ministério Público ontem, ela foi a sexta na lista dos procuradores. Só que a lista dos procuradores ficou meio embolada ali, 4, 5 votos, porque o Conselho de Procuradores é pequeno. Então, essa diferença também não é tão acentuada assim, não. Apesar do governador já ter sinalizado para um nome mais votado, pode existir algum tipo de pressão em aumentar o número de mulheres, por exemplo, já que tem uma mulher ali na lista? Essa pressão vai vir, mas muito provavelmente o governador vai também, pode esperar pela lista da OAB, que pode ter uma mulher lá também na frente. Que então, liderou a votação da OAB. Liderou a votação, que é a Ana Carla, a advogada Ana Carla. Então o governador pode dizer, não, eu vou nomear uma mulher aqui e um homem aqui, vou tentar equilibrar isso. O Tribunal de Justiça vai aumentar também a proporção de mulheres, porque das 4 vagas do aumento, de aumentar aqui, ele deixou uma vaga, tá certo, exclusiva para mulheres. Então vai ter uma vaga obrigatoriamente que o homem não vai concorrer, tá certo? Que o homem não vai concorrer. Vai ser o critério eu acho que vai ser pelo critério de produtividade, de qualificação. Se uma mulher, tá lá, então, de 3 vagas, 3 concorrem homens e mulheres, né? Uma já foi aí para o Ronaldo Quiroga. Então sobram 2 vagas que aí homens e mulheres vão concorrer, e uma vaga vai ser disputada só por mulheres. 7h33 na Paraíba. Jovem Pan, eleições 2024. As últimas horas foram muito movimentadas em relação ao posicionamento do segundo turno, e o dia já começou com movimentação também. Agora há pouco, o deputado estadual do PT, Luciano Cartacho, foi candidato a prefeito em João Pessoa, 4º lugar no primeiro turno, disse que não vai fazer campanha para nenhum dos 2 candidatos neste segundo turno. Ele disse o seguinte, abre aspas, em respeito aos 50 mil pessoenses que me confiaram voto para prefeito de João Pessoa, informo que não vou fazer campanha para nenhum dos candidatos que estão na disputa neste segundo turno.
Mais uma vez agradeço àqueles que verdadeiramente estiveram ao nosso lado nessa caminhada e reitero que o povo de João Pessoa sempre poderá contar com o meu trabalho para melhorar a qualidade de vida de todos e todas. Fecha aspas. Foi o que afirmou o deputado estadual Luciano Cartacho. Em contrapartida, ontem, no início da tarde, o PT declarou apoio a Cícero Lucena no segundo turno. A gente tem o posicionamento do presidente municipal do PT, Marcos Túlio, que comunicou à imprensa a decisão do partido aqui na capital. A nossa decisão é para viabilizar a recondução e a reeleição do presidente Lula em 2026, que é um governo que tem mudado a vida do povo brasileiro, tem precisado resgatar conquistas históricas que foram destruídas com Temer e com Bolsonaro. Não seremos coniventes com isso e não seremos, Maria, omissos nessa situação. O PT tem lado. E considerando todo esse preâmbulo que eu coloquei aqui para vocês, é que o PT de João Pessoa vem comunicar que a nossa base partidária, a nossa militância e a nossa direção apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena para prefeito de João Pessoa. Quem estava presente lá era a deputada estadual Cida Ramos e também o vereador Marcos Henriques, o único eleito pelo PT para a Câmara de João Pessoa. Cida foi muito dura e enfática em relação a qualquer outro tipo de posicionamento nesse segundo turno que não seja o de apoiar Cícero Lucena. Com diferente. Nós não estamos abraçando programa de governo, nós não estamos indo por cargos, isso aí nem passa essa discussão. A nossa posição é que o partido, esta eleição, no segundo turno, em João Pessoa, ela se tornou uma eleição nacional, de interesse nacional. Nós estamos diante de água e de óleo. Josival Pereira, como é que fica o PT? Mais uma vez rachado, né? O racha dessa vez feito é menor, porque eu acho que vão discordar, não vão se posicionar, embora sejam figuras importantes, mas eu acho que Ricardo Coutinho e Amanda, né, e Luciano Cartacho, acho que os três, não sei ainda esperar a posição de Ricardo Coutinho, mas dificilmente ele terá condições de anunciar apoio a Cícero Lucena, embora o PT nacional tenha cobrado definições sem vacilações. Então, de fato agora a maioria das alas com Cida, eu acho que aí vai ser talvez um PT, ninguém sabe 2026 como é que a direção nacional vai colocar, mas são erros, se você observar, o PT vem errando. Claro que ainda precisa uma avaliação geral da participação do PT nessas eleições, mas o PT vem errando com o Ricardo Coutinho. Quer dizer, Ricardo Coutinho vem avaliando errado, né, nas últimas eleições, mesmo ainda quando não era do PT, tinha uma força e terminou que as duas últimas eleições avaliou errado e avaliou errado, teve uma candidatura, perdeu a vaga de senador, fez o PSB perder a vaga de senador, ele praticamente elegeu Efraim senador. Mas veja bem, eu vou pegar um pouquinho também a posição de Ricardo Coutinho e Luciano Cartacho. Qual era o argumento principal para lançar a candidatura de Luciano Cartacho? É de que o partido precisava de um candidato competitivo para poder fazer palanque para Lula em 2026, tá? Esse palanque do PT não vai ter. Foi feito no primeiro turno. Ontem Cida disse que não houve contraponto a Marcelo Queiroga sobre essa questão nacional. Eu acho que houve pouco contraponto. Eu acho que quem fez de maneira mais forte em um momento, inclusive no debate aqui da Tambaú, foi Cícero, ao dizer que Queiroga abaixava a cabeça para Bolsonaro o tempo todo. Luciano Cartacho 2 ou 3 vezes fez críticas à história do pensamento de Queiroga em relação à saúde, em relação à vacinação. 2 ou 3 vezes enfrentou, mas Lula não veio pro palanque, nem veio essa história toda, nem era para colocar. Mas agora vai, independentemente do que vai colocar. Então tem algumas coisas no Luciano Cartacho que eu acho risco para ele. Primeiro, não cumpriram a história do palanque de Lula, perderam. Então, o palanque de Lula praticamente pode ser formado agora. O PT está tentando formar isso. Mesmo que lá na frente, se o PT derrota o bolsonarismo aqui, e mesmo que lá na frente não dê certo levar o PP,
mas de qualquer forma eles tiram o bolsonarismo, que é o grande aniversário de Lula, se ganharem as eleições na disputa eleitoral. A outra coisa, o outro argumento de Luciano é que ele diz assim, em respeito aos mais de 50 mil eleitores que eu tive e tal, o eleitor dele vai ficar neutro? Seria respeito se ele tivesse certeza que os mais de 50 mil eleitores deles iriam ficar neutros na campanha eleitoral. Então, meus eleitores vão ficar neutros, votarem em mim, eu vou respeitar. Se o eleitor dele não vai ficar neutro, então ele não está tendo respeito. O eleitor dele vai definir por um lado e por outro, não está tendo respeito ao eleitor dele. Esse argumento aí é ruim, esse argumento aí não é bacana, porque o eleitor não vai colocar. E eu acho que o terceiro ponto aqui a analisar é o risco que Luciano corre de se isolar cada vez mais no Partido dos Trabalhadores. Que essa poderia ser uma chance dele chegar junto das várias alas do Partido dos Trabalhadores e tentar recuperar, tem alguns espaços dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas aí tem também, é claro, e a questão eu acho que é muito mais posições pessoais, políticas pessoais, do que, de fato, posições políticas partidárias. Josval, nesse mesmo caminho, tem uma divergência também muito forte dentro desse campo da esquerda. O pessoal ontem emitiu uma nota dizendo nem Cícero nem Queiroga. Então, um posicionamento... Só que o pessoal já fazia, quer dizer, grande parte do pessoal, inclusive que era a maioria e não conseguiu levar a decisão, grande parte do pessoal já fazia esse discurso antes. Só que essa posição do pessoal foi derrotada. Foi derrotada nas discussões internas, e a posição que ganhou, que parecia minoritária, mas eles no diretório eram um pouco majoritários, levou o pessoal para o apoio ao PT. Então agora, o que é que acontece? Volta a corrente majoritária, que toma essa decisão aí do pessoal. O pessoal não se saiu bem nas eleições de João Pessoa, não se saiu bem, não conseguiu chegar nem perto de eleger o vereador que eles queriam eleger. E que continuam rachados. Eu já avaliei que até esse posicionamento está enfrentando forte divergência interna dentro do pessoal aqui em João Pessoa. Agora, falando da outra candidatura, de Marcelo Queiroga, teve um ingrediente a mais anunciado ontem, que é a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro neste segundo turno. Ainda não tem a data. Conversei com o deputado federal Cabo Gilberto, disse que ainda está fechando o voo de Bolsonaro para vir aqui a Paraíba, mas vem semana que vem, e eles gravaram inclusive um vídeo, Marcelo Queiroga, Cabo Gilberto, Jair Bolsonaro, sobre essa agenda na próxima semana. Vamos ouvir. Meus amigos de João Pessoa, estamos aqui com a nossa liderança, o presidente Bolsonaro, que vai estar aí na próxima semana conosco, né, presidente? O que ela falou, está falado, muita satisfação. Quero comparecer sim, a capital da Paraíba, para juntos falarmos de política e quem sabe, né? Ter um prefeito de verdade aí nessa capital. Qual o peso que isso pode ter na campanha, Josval? Funciona no começo da campanha eleitoral. João Pessoa vai ter uma grande questão aí, né? Que ser colocada aí nessa disputa. O bolsonarismo quer nacionalizar a campanha toda, quer que a campanha... Tudo na campanha de Queiroga vai ser nacionalizado. Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, Queiroga tem um terreno que é ruim para ele disputar. Qual é o terreno? O terreno da comparação de gestões. Ele não tem gestão em João Pessoa. Cícero tem uma gestão em João Pessoa. Cícero vai poder mostrar. Então, esse terreno de disputa, se for... Isso tem sido central no discurso de Cícero agora, a experiência de gestão. Cícero vai colocar a experiência de gestão, aliás, tem ido para a internet fazer isso. E o bolsonarismo não vai. Disputa de propostas de governo. Aí, provavelmente, também, talvez não seja um bom rumo para Queiroga, porque Cícero já tem projetos engatilhados, projetos em andamentos, enfim. Eles vão trazer, mas vão tentar fugir o máximo disso também. Então vai para a nacionalização da campanha, vai para a campanha de costumes, né? A campanha de posicionamento de costumes. Quem é conservador, quem não é conservador. E aí, lógico que a tentativa da campanha de Marcelo Queiroga vai ser reeditar o clima de 2022, tanto que os apoios que ele está recebendo levariam para o segundo turno de 2026, que já veio Rui, Pedro Cunha Lima e vai vir Efraim, né? Eu posso até antecipar isso. Efraim anuncia 9 horas da manhã
na Asplan, Associação dos Plantadores de Cana, anuncia apoio a Marcelo Queiroga. Eu também falei ontem aqui, acho que está se encaminhando já um acordão aí da direita para 2026, e a direita que eu diria, o direita, centro-direita, que é em torno da família Cunha Lima, eu acho que vai guinar toda para a direita mais radical bolsonarista. Como é que fica veneziano nessa história? Esse é que é o grande problema de veneziano, né? O veneziano vai ter um problema muito grande lá em 2026. Vai estreitar para ele se esse acordo for, e eu acho que vai ser por aí. Vai ter uma vaga de senador que eu acho que é para Pastor Sérgio, de candidato a senador. Pode ter que repetir a dose de uma outra chapa, né? Ali PT, MDB, como foi na última eleição. Mas aí é que é o problema. Quem que seria o candidato do MDB? O PT, desta feita, Ricardo Coutinho terá força de novo para poder dizer que vai ter que ter um candidato a governador do PT? Será que vai colocar isso? Que seria uma saída. Mas vai ter essa força para fazer isso? É meio complicado agora a gente analisar isso. Então essa vai ser a campanha. E o desafio de Cícero vai ser levar a campanha para o campo realmente da gestão pública, da administração, da experiência, e tentar nacionalizar um mínimo, embora essas adesões todas terminem nacionalizando a campanha dele. Colaborando, inclusive, você trouxe aqui em primeira mão a questão de Efraim Filho. Ontem à noite, o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima já anunciou apoio a Marcelo Queiroga, né? Fez uma postagem muito simples ali nas redes sociais, falando que apoia a candidatura de Queiroga e fala também em dar força à mudança, né? Ele fala nessa questão da mudança. Essa frase dele que eu pensei, deixa eu ver se eu peguei aqui, que eu estou colocando aqui a frase dele, tem uma frase de Pedro que eu achei emblemática. Acredito na sua integridade, isso se referindo a Marcelo Queiroga, e gosto de fortalecer a mudança. Essa frase dele gerou, eu dei uma olhada imediatamente nas redes sociais, e as pessoas não perdoaram, né? Várias pessoas não perdoaram. Puxa logo para Campina Grande. Para Campina Grande. Quer dizer, ele quer fortalecer a mudança em João Pessoa, mas em Campina Grande, que é o território dele, não muda há muitos anos, né? Quando junta veneziano e Cunha Lima, são 40 anos de dominação política. Porque só quem derrotou os Cunha Lima nesses 40 anos foi o próprio veneziano, que governou 8 anos, né? Que seria pregando mudança. Quando o veneziano disputou a campanha contra os Cunha Lima, você imagina, eu lembro muito bem que ele dizia o seguinte: contra o grupo dos 20 anos. Contra o grupo dos 20 anos de poder. Capaz de Johnny usar isso na campanha. Contra os 20 anos de poder. Aí, veneziano ganha, fica 8 anos. Aí volta o grupo dos 20 anos, que aí já vai para 30, com 20, com 2 de Romero, 8 de Romero, então faz 28, com 4 de Bruno, 32 anos. E mais 8 de veneziano, 40 anos. O Johnny já está usando lá, o grupo dos 40 anos. Então, aí, Pedro, aqui no meu vizinho aqui, vamos mudar meu vizinho aqui. Meu vizinho eu quero mudar, mas no meu terreiro aqui ninguém mexe não, deixa aqui. Estão pegando pesado com ele sobre isso. Ontem o governador João Azevedo fez um balanço do resultado desse primeiro turno e principalmente da participação do partido dele, o PSB, nos municípios paraibanos. Vamos ouvir. Eu torço realmente para que a gente tenha essa capacidade de unir esses grupos agora até o dia 27 e mostrar que o projeto que nós apresentamos é o melhor projeto para a cidade, precisa ter continuidade, e eu não tenho dúvida nenhuma na vitória dessas duas grandes cidades da Paraíba. O nosso partido está fazendo papel. Eu, quando retornei ao PSB, o PSB tinha 4 prefeitos, nós elegemos 69, ainda estamos disputando mais um, elegemos 47 vice-prefeitos, elegemos quase 450 vereadores pela Paraíba toda. O partido teve a maior votação na proporcional, como também na majoritária, foram mais de 600 mil votos, ou seja, o partido verdadeiramente se consolidou como um grande partido na Paraíba. Está animado o governador, não é? Principalmente com esse segundo turno em Campina Grande. Tem coisa que anima melhor. Inclusive hoje vai para lá, né? Vai para Campina Grande, o dia todo em Campina Grande. Eu vi uma programação grande lá, o dia todo em Campina Grande, o governador. Acho que termina, inclusive, no final da tarde, participando de manifestações políticas. Não tem coisa que anime mais político do que vitória não, né, Daniel? E assim, nesse primeiro tempo aí,
o PSB saiu-se bem, saiu muito bem, 69 prefeitos. Você imagina que se o governador quiser, nos próximos meses ele atrai mais uns 10, vai para 70, 80 prefeitos, não é pouco. E quando junta ali com republicanos, quando junta com o PP, então ele tem quase metade mais da metade dos prefeitos da Paraíba no esquema político. Então saiu. E aí tem essa perspectiva de vencer João Pessoa. Em Campina Grande, ele já tem mais do que o que queria inicialmente. Então, ele vai deixar Johnny Bezerra, se souber fazer, como o líder da oposição em Campina. Marcar a posição, né? Se Johnny perder, né? Como líder da oposição em Campina Grande. Se perder, se ganhar, é festa, mas se perder, claro que a família Cunha Lima, se perder em Campina Grande, fica sem base estrutural de poder na Paraíba. Johnny já conseguiu o apoio da vereadora mais votada, João Oliveira, que é do PCdoB. O Inácio Falcão ainda não anunciou posição, provavelmente vai ser um anúncio importante para Johnny, caso haja essa aliança, que é esperado e provável. Mas os outros dois candidatos, o André Ribeiro, do PDT, anunciou apoio ontem, e o candidato do PSOL também, Nelson, também anunciou apoio a Johnny ontem, né? Hoje a Turbolinha anunciou que vai declarar a posição dele em relação ao segundo turno, provavelmente, e de apoio a Bruno Cunha Lima. Vai para Bruno Cunha Lima. Vai para Bruno, está no mesmo campo de atuação, e Bruno já tinha essa relação com o bolsonarismo, então vai ser no mesmo campo de atuação, embora eles tenham se criticado muito lá. O Bolinha tem sido candidato insistente em toda eleição, pregando mudanças na forma de administrar, mas tem um campo ideológico que une. Eu sei que não é automático somar os votos de um com o outro e ver como é que fica a situação, mas nessa questão dos apoios, quem ganha mais em relação a esses candidatos derrotados no primeiro turno? Bruno ou Johnny? Não, veja bem, é difícil fazer uma avaliação. Pode ser até que Johnny ganhe mais, né? Ganhe mais. O problema é que Bruno precisa de menos, tá? Como o Bruno tirou 43% da votação, Johnny tirou 40, acho que a diferença foi 13 pontos percentuais, se eu não me engano. Não estou lembrando aqui, Johnny tirou 34 alguma coisa, e parece que são 13 pontos percentuais, então vai aí para 48, 40 e alguma coisa. O que é que acontece? Neste momento, na disputa eleitoral lá, Johnny precisa de mais. De bem mais, né? Porque ficou uma diferença. Ele precisa tirar a diferença para poder passar. A pergunta é, se fosse matemática, esses apoios todos, esses outros apoios que Johnny está recebendo, resolveria a questão? Provavelmente não, porque Bolinha tirou 7% da votação. Então, se fosse automática, tá certo? Sim. Porque Bruno precisa de menos, mas nem sempre é automática. E numa campanha eleitoral, ondas são importantes. Se Campina Grande tiver realmente a onda de mudança, nesse momento aqui, como aconteceu com Veneziano. Veneziano era um vereador e o grupo de Veneziano não era forte quando Veneziano venceu as eleições do Grupo Cunha Lima em 2004, não era pequeno. Então ele era um vereador jovem, muito jovem, venceu duas eleições. Então tem que ver a onda que vai acontecer em Campina Grande nos próximos dias. Amanhã a gente traz mais um balanço dessas movimentações do segundo turno. Obrigado, Josival. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para você, Daniel. Intervalo, a gente volta já.